O tema hoje, justiça e misericórdia, o último chamado do amor de Deus. A passagem principal é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse texto, ele mostra que Deus não atrasa. A justiça de Deus não atrasa. Nada de Deus é fora de tempo. Muitos cristãos têm medo de ler o Apocalipse, né? Já ouvi muitos relatos de cristãos que têm medo de ler o Apocalipse. Mas, irmãos, o Apocalipse é um chamado ao arrependimento. E nós vamos ver isso hoje aqui. Nós cristãos somos chamados a pregar o Evangelho. Enquanto houver ser humano na terra, nós devemos pregar. Não é se eles vão aceitar, se eles não vão aceitar, se o esfriamento do amor está aí ou se não está. Nossa função é pregar o Evangelho. A promessa do juízo vindouro, a promessa do fim dos tempos, a promessa de estarmos juntos com Cristo, citada lá em Apocalipse, muitos têm como tardia. 2000 anos se passaram e ainda não chegou. Mas a Bíblia menciona. Muitos falarão: cadê? Ele não disse que viria? Vocês estão esperando e ele não veio. Mas ele virá no tempo certo. E é interessante que alguns clamam para que ele venha antes, que ele venha o quanto antes, e outros têm medo que ele venha. Por que medo? Porque no seu coração ainda não tem a certeza da salvação. E outros clamam para que ele venha. Mas por que ele não vem? Misericórdia, como 2 Pedro 3 informa. Ele não quer que ninguém, nenhuma de suas ovelhas, fique para trás. Então ainda falta muito terreno, muita coisa acontecer. Muitos acham que já está às portas aí. Israel, qualquer guerrinha de Israel, o pessoal fala: o Apocalipse está perto, vai chegar, começa amanhã. Inclusive, teve um pastor aí que pregou que Jesus viria agora, dia 23, e ele não veio. Muitas pessoas acreditaram, venderam tudo que tinha, e ele não veio. E se decepcionaram profundamente, ficaram amargos e tristes, mas esqueceram de olhar as Escrituras. Ninguém sabe. Ele não revelou a ninguém. Ele não é tardio. Ele virá no seu tempo, no tempo correto, quando a última alma estiver contabilizada. Ninguém vai se perder. Quando nós falamos em pregar, muitos já citam a apostasia. Mas a gente prega e muitos não aceitam, muitos rejeitam, muitos zombam. Irmãos, se os irmãos observarem a história de Israel, a história do mundo é a história de Israel, só que agora de uma forma global. O que aconteceu com Jeremias, Isaías e Ezequiel? Os três foram chamados a pregar para Israel. E tem 3 textos, lá em Ezequiel 3:7. A casa de Israel não vai dar ouvido a você, porque não querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Deus mandou pregar, mesmo sabendo que não aceitariam. Ezequiel, Jeremias e Isaías foram convocados a pregar, mesmo sabendo, mesmo o Senhor já sabendo, que eles o rejeitariam. E nós o que faremos quando nós somos chamados a pregar? Qual é a nossa desculpa? Qual é o nosso entendimento quanto a isso? Já está no fim dos tempos, não pregarei mais? As pessoas rejeitam a Deus, não pregarei mais? Jeremias foi preso, Jeremias foi encarcerado, foi jogado numa cisterna, se recusou, não queria mais, mas Deus mandou assim mesmo e ele foi, mesmo com Israel endurecido, mesmo nenhum só o ouvi-lo. Não tem um relato no livro de Jeremias de uma conversão sequer. No livro de Ezequiel, nenhuma conversão. Eles pregavam e ninguém ouvia. Isso é apostasia.
Israel já era uma nação apóstata, rebelde, se voltou contra Deus, recusaram categoricamente, rejeitaram e falaram: eu entendo o que você está dizendo, mas eu não quero esse Deus. Nós ainda estamos longe da apostasia, muito longe do fim dos tempos. Muitos dizem que já está perto, já está aqui. Israel está em guerra desde que Israel existe. Israel está em guerra há milênios. E muitos cristãos estremecidos, achando que é o fim dos tempos. Irmãos, o fim dos tempos não é punição por punição, não é castigo por castigo. Deus não castiga por prazer, de forma alguma, muito pelo contrário. Lá em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, insista, quer oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Nossa função é só essa. Não temos que saber o dia e a hora do fim, não temos que nos preocupar com isso. Os justos já estão salvos, não serão salvos. A salvação começa no seu arrependimento e fé genuínos. E a santificação ao longo da vida é a nossa preparação, é a nossa perseverança. Cristão não tem que ter medo do juízo final. Passaremos por ele, se estivermos vivos. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma década ou daqui a 100 anos. Para o cristão, não importa. Estaremos com Cristo de uma forma ou de outra. Ou se morrermos na nossa velhice, ou se Jesus vier. Não há diferença para o cristão. Por que o desespero? Por que o temor em ler Apocalipse? Por que o medo da volta de Cristo? A demora é misericórdia, é paciência, é amor. Ele quer que nós convertamos todos. Ele não quer perder ninguém. Lá em Amós capítulo 4, do versículo 6 ao 11, Deus cita 5 vezes só nessa passagem: contudo, não voltastes para mim. Deus enviou fome, Deus enviou seca, Deus enviou pragas, Deus enviou guerras como alertas para Israel. A punição foi progressiva. Foi um chamado ao arrependimento de forma progressiva. Ele deu um problema para Israel, deu uma praga que comeu a sua lavoura. Israel, se volte para mim, clame, traga o seu coração para mim. E Israel endurecido disse não. Por mais uma vez, não. Por 5 vezes, não. E lá em Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6, o povo está ferido, mas não se deixa tratar. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Observem que o Antigo Testamento e observem o Apocalipse, o fim dos dias. O endurecimento de Israel é o endurecimento de toda a humanidade. O que nós vemos no Antigo Testamento está refletindo no Novo Testamento. Israel foi endurecendo o coração, até que os profetas pregavam e não convertiam ninguém. Eles rejeitaram completamente. Praticamente não havia mais justos, eram tão raros. A nação era tão pecaminosa que foi tratada que Deus falou que ela foi pior do que Sodoma. Então chegamos num momento onde Deus trouxe o juízo. Onde ela falou: você matou todos os meus profetas, você não me ouve mais. Ele fez vários juízos, várias punições, uma após a outra. Por que os irmãos acham que nós temos 7 trombetas? Por que nós temos 7 taças? Ira após ira, ira após ira. Deus não está simplesmente punindo. Ele está sendo justo, mas ao mesmo tempo misericordioso. Ele está chamando o povo ao arrependimento.
E é disso que se trata o Apocalipse. Não é simplesmente a justiça divina, fogo e mata todo mundo. Não é assim que funciona. É misericórdia. Ezequiel 18, 30 a 32. É o último momento em Ezequiel onde Deus clama ao arrependimento. Convertei-vos, pois, e vivei, porque não tenho prazer na morte do que morre. Depois de séculos e mais séculos, enviando profetas, clamando o povo ao arrependimento, e o povo cada vez mais endurecido, Deus falou, a partir de agora, não há mais. A partir de agora, encerra por aqui, e disse a Ezequiel, não clame mais por este povo, não vou ouvir, porque eles não vão voltar atrás. Isso é a apostasia. Foi nesse momento que o juízo veio. Nós temos no Apocalipse 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, que vêm uma após a outra, uma após a outra. E lá em Apocalipse 9, 20 e 21, e também em Apocalipse 16, olha como reflete o que a gente falou agora no Antigo Testamento. Apesar de tudo, não se arrependeram de suas obras. Estão observando o reflexo do Antigo Testamento no Novo Testamento? O endurecimento progressivo de Israel, as pragas, as iras, Deus mandando pragas uma após a outra, as taças, os selos, as trombetas, uma após outra. O cristão, ele deve entender as profecias, mesmo que não plenamente. Pode convocar o melhor teólogo, que ele vai ser superficial nas profecias. As profecias, segundo Daniel, elas seriam entendidas progressivamente. Conforme o fim estivesse chegando, nós vamos compreendendo mais as profecias do fim do mundo, as profecias do Apocalipse. Hoje, o que nós conseguimos ver? Um panorama. Nós sabemos que virá. Nós sabemos que o juízo final virá. Vai começar. Terão terremotos, terão pestes, teremos pragas, assim como Israel teve. Mas quando a terra estiver completamente endurecida, assim como Israel um dia foi completamente endurecido. E o que nós estaremos fazendo? Pregando. O que foi que Jeremias, Ezequiel, Isaías fizeram? Pregaram, mesmo sabendo que não haveria conversão, porque essa é a nossa ordem. Eles tiveram chamado. Isaías teve o chamado, Ezequiel e Jeremias ainda na infância. Todos tiveram seu chamado e foram, mesmo sendo rejeitados. Então, significa que durante o Apocalipse nós vamos pregar? Sim, sim, mesmo sendo rejeitados. Mesmo o mundo estando adormecido, completamente endurecido, nós estaremos lá. A intenção de Deus, quando Ele traz essas pragas, além de executar juízo, além de trazer a sua justiça para os ímpios, a intenção dele é despertar. Um último despertar, uma última chance, dizendo, venha, venha, porque o fim está próximo. Veja, Deus poderia simplesmente, de uma hora para outra, num estalar de dedos, acabar com tudo. Mas não, Ele dará chance. Teremos 21 pragas, 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. 21 oportunidades para o arrependimento. Nós olharemos para o que está acontecendo, olharemos para a Bíblia e vamos começar a entender. Chegou o fim. Agora é a hora. Mas nós não podemos fazer o que muitos fizeram agora, nesse mês de setembro. Muitos ao redor do mundo, por causa de um pastor que postou nas redes sociais que o mundo acabaria dia 23 de setembro. As pessoas venderam todos os seus bens e ficaram aguardando a vinda. Irmãos, cristãos sendo enganados. As profecias já estão aqui e elas serão reveladas progressivamente ao povo de Deus. São 21 pragas. Não vai acabar de uma hora para outra. Não será no estalar de dedos. A vinda de Cristo será como um piscar de olhos.
mas os sinais serão um após o outro. Qual é o método que Deus usa para nos ensinar? Como mulher em trabalho de parto. A mulher fica horas em trabalho de parto. A mulher fica horas sentindo contrações. E Jesus usa exatamente isso. Aquelas contrações, as contrações da mulher que vão aumentando de intensidade, diminuindo o intervalo até o momento do nascer. É assim que ele descreve o Apocalipse. Teremos progressivamente um aumento no sofrimento, um aumento na intensidade da punição, uma diminuição nos intervalos, logo começarão a vir uma após a outra, e nós, como cristãos, maduros na fé, guiados pelo Espírito Santo, vamos entender, vamos falar, é chegada. Mas não é para vender os bens e sair correndo para as montanhas. Nós fomos chamados a pregar. E aí muitos podem perguntar, mas no Apocalipse não vamos ser arrebatados? Não vamos ser arrebatados. Não vamos. Inclusive, essa é uma teoria que deve ter cerca de 200 anos só. Os cristãos de mais de 1.500 anos, ninguém conseguiu interpretar isso. Não haverá arrebatamento antes da tribulação. O cristão passará pela tribulação. Não há nada que indique que nós seremos levados antes. Inclusive, se espelharmos a história de Israel. Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos continuaram pregando, mesmo com Israel endurecido, mesmo com a guerra vindo, mesmo Israel passando fome. Jeremias estava dentro de Jerusalém, num cerco militar, onde as pessoas não tinham mais o que comer, estavam matando umas às outras. Israel estava lá dentro, Jeremias estava lá dentro pregando. E o que Deus anunciou? O que Deus mandou o anjo fazer? Cele os meus justos que estão em Jerusalém. Nele não toque. Não toque nos meus justos, você selará. E o anjo selou. E o outro anjo passou, matando todos que não estavam selados. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. Essa é a igreja de Cristo. Hoje somos selados pelo Espírito Santo. Estaremos aqui. Passaremos pela tribulação. A intenção da mensagem é abrir os olhos, porque Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus é misericórdia. Tudo o que Ele faz é com a intenção de trazer ao arrependimento. Deus não pune por prazer, não pune por punir, nunca castiga por castigar. Antes, Ele está chamando ao arrependimento. Ele quer que nos voltemos para Ele. Ele quer comunhão conosco. Lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E o anjo em alta voz: temam a Deus e glorificam-no, pois a hora do juízo dele chegou. Mesmo durante a grande tribulação, o anjo proclamava o evangelho eterno. Nós observamos o Apocalipse, ele tem um tom de lamento. Ele tem um tom como Jesus, quando falou: Israel, há quanto tempo eu tentei acolher vocês como uma galinha acolhe seus filhotes? Quanto tempo? No Apocalipse, na verdade, tem um tom de lamento. Deus está sendo rejeitado mais uma vez, assim como Israel lá atrás o rejeitou. Apocalipse tem um tom de Deus tentando trazer uma última chance, um último momento para trazer novamente as pessoas para Ele. Lá em Apocalipse 3, 19 e 20, bem conhecido: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus sempre está chamando ao arrependimento. O cristão não deve ficar desesperado, não deve se desesperar porque o fim dos dias está próximo, não deve se desesperar se ouvir guerras e rumores de guerras.
Quando ele observar e perceber, é chegar a tribulação, e a Bíblia diz que o cristão perceberá. O verdadeiro cristão, o Espírito Santo, o levará a entender o que está acontecendo. O verdadeiro cristão entenderá quando chegar realmente o juízo final. Não é pastor A ou B que vai na internet falar que a data é tal. Irmãos, ninguém na terra sabe. Não há nova revelação. Se Deus quisesse que nós soubéssemos, estaria na Bíblia estampada a data. Não há ninguém na terra que saberá o dia. Nós vamos interpretando aos poucos, conforme a tribulação chegar, conforme o Espírito Santo nos guiar, e vamos compreender, estamos passando por isso. O que nós fazemos? Vamos correr, vender tudo? Não. Pregar. Nós seremos o Jeremias, nós seremos o Ezequiel, pregando para um povo endurecido. O último chamado de Deus. O trem está partindo, é a última chance. Ainda falta, eu estava vendo o site da Junta de Missões Mundiais, ainda falta muito. Muitos povos que nunca ouviram o Evangelho, nunca. Não sabem o que significa a palavra Jesus. Não sabem o que significa Evangelho, ainda é enorme. Ainda estamos longe. Talvez eu seja bem idoso, bem velhinho, quando Jesus aparecer, se tudo der certo. Se não, vou me encontrar com ele da mesma forma. Cristão não tem que entrar em desespero ao ler o Apocalipse. Tem que entender que é justiça e misericórdia, é amor. Está chamando, Deus está clamando, é a última chamada. Porque se ele não fizesse tudo isso que ele está dizendo que vai fazer no Apocalipse, e eles terão, o Apocalipse não diz quanto tempo, mas pelo menos alguns anos, pelas interpretações de várias profecias, o Apocalipse durará anos. Então terão alguns anos ainda para se arrepender, para se voltar para ele. Assim como Israel ignorou e sofreu as consequências, o mundo inteiro passará por isso. Vai ignorar a mensagem do Evangelho e vai passar pela punição. Lá em Oséias 14, Deus fala: volta, ó Israel, porque eu sou compassivo. E vamos agora para o Novo Testamento, Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós temos Jesus hoje aqui, como Salvador. Nós temos Jesus hoje aqui, como disse Apocalipse 3,20, estou à porta e bato. Suave, manso, convidando. Em breve ele voltará como juiz. A Bíblia diz, com cetro de ferro, com força, poder e glória. Ninguém aguentará ficar em pé na sua presença. Nós literalmente nos ajoelharemos. Como Daniel, quando esteve na presença do anjo, sequer teve forças para ficar de pé. Caiu no chão como morto e o anjo teve que tocá-lo para que ele se erguesse. O que acham que vai acontecer quando Jesus chegar? Com todo o poder e autoridade como juiz, todo joelho se dobrará, não aguentará ficar de pé. Só que ali não haverá mais arrependimento, haverá julgamento. Ali não adianta mais falar, mas Senhor, o Senhor não me deu chance, eu dei anos de tribulações, eu enviei milhares de missionários, eu enviei milhões de evangelistas ao longo dos milênios, não ouviu. Agora que ele veio com poder e glória, agora é julgamento. Não é mais salvação, não há mais salvação, ele voltará em breve. Hoje nós ouvimos a trombeta tocar, mas a trombeta que está tocando hoje é a trombeta que está chamando ao arrependimento, clamando, volte, venha, ainda estou disposto a perdoar, ainda estou disposto a trazer você para mim, limpar todos os seus pecados, cear com você. Agora, o que você espera? A demora do Senhor é misericórdia, mas Ele virá. A demora do Senhor é por sua compaixão, mas uma hora Ele virá. Quando Ele vier,
a chance acabou. Quando ele vier, só caberá juízo. Hoje é a chance de arrependimento. Para o cristão que teme a volta de Cristo, reflita no seu coração, porque se você teme a volta de Cristo, alguma coisa está errada. O cristão anseia a volta de Cristo, quer que venha o quanto antes, deseja profundamente. Se você tem medo, reflita. Talvez você seja o caso dos endurecidos de coração. Acham que por vir a um culto, você é filho dele. Cansamos de ver Jesus falando em Mateus: Senhor, eu preguei em seu nome. Senhor, em seu nome eu falei. Eu orei, eu clamei, eu fui às ruas, eu fiz tudo isso. E aí, Senhor? Não te conheço. Se você é cristão e teme o fim dos dias, e teme a tribulação, e teme a vinda de Cristo, reflita profundamente. Algo está errado na sua vida. O cristão deve ansiar, o cristão deve ficar clamando diariamente: Senhor, quando o Senhor vai vir? Eu quero estar contigo. Venha logo, novo céu e nova terra, quero estar lá, na mesa, no banquete, com todos os meus irmãos. Justiça plena, sem dor, sem lágrimas. Logo teremos o último chamado. E depois disso, o fim. Precisamos nos voltar para Deus. O caminho que você está traçando vai te levar para Deus? É o caminho que Deus propôs a você, que Deus preparou para você? Ou é o seu próprio caminho? Aonde Ele vai dar? Qual é o fim desse seu caminho? Perdição? Onde está o seu coração? Será que você será encontrado no livro da vida? Quando Ele abrir o livro, seu nome estará lá? Como um dos seus servos, fiéis? Ou irão para o lado esquerdo? Afaste de mim. Chamado ao arrependimento e fé. É a essência do Evangelho, é a essência do Apocalipse. Não há mudança. A diferença é que os corações estarão tão endurecidos que Deus precisará derramar sua ira, precisará julgar, precisará trazer alertas mais fortes e intensos. É a famosa criança que vai fazendo bagunça, você fala, até a hora que você pega nos braços dela e tem que dar uma balançada ali e falar: vai parar? Acorda! O Apocalipse é o último chamado, é Deus falando: está na porta, estou quase aí. Quando eu chegar, não haverá salvação. Precisamos urgentemente nos arrepender, crer, confessar nossos pecados e permanecer fiéis até a sua vinda. Mais do que isso, trazer o máximo de pessoas para o reino. Precisamos desse senso de urgência. Muitos estão se perdendo diariamente. Muitos estão dentro das igrejas se perdendo. Fariseus dos tempos modernos. Acham que por ser religiosos, acham que por estar com a Bíblia embaixo do braço, acham que verão a Deus. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos efetivamente viver o Evangelho. Arrependimento, fé e obras consequentemente. Porque o tempo está passando, segundo após segundo, dia após dia. E o que nós estamos fazendo? Aonde é o fim do nosso caminho? Estamos vivendo apenas para trabalhar? Estamos vivendo apenas pelo lazer? Estamos vivendo apenas para curtir? O que estamos fazendo das nossas vidas? Até onde ela vai? Nosso caminho tem que chegar sempre a Cristo. Ele é o alvo. Nós não podemos mais perder tempo. Perder tempo com esse mundo intenso, essa correria, trabalho, lazer, desespero, as mídias sociais pedindo tudo com urgência. E quando vai ver, o dia se acabou e você não leu a Bíblia, o dia acabou, você não fez seu devocional, o dia acabou, você não orou, mais um dia perdido. E um dia após o outro, logo passam-se anos
E está você, às vezes, sentado num banco da igreja, e a última vez que você falou com Deus, décadas atrás. Você realmente se acha filho por estar vindo à igreja? Não tem comunhão alguma? Precisamos ver onde esse nosso caminho está dando. Onde chegaremos? O tempo está passando. Pouco a pouco, muitos se perderão. Muitos serão levados ao inferno, porque nós não estamos fazendo nada. Nós somos os novos profetas. Nós somos as sentinelas que vigiam e avisam do que está por vir. Precisamos pregar o que está por vir. Jesus está aí como Salvador e em breve virá para julgar. Reflita em seu coração e tente trazer à memória se a sua vida está indo de encontro a dele ou se está se afastando dele. Nós precisamos desse senso de urgência. O cristão precisa refletir se ele realmente está no caminho que Deus propôs. Não espere até que seja tarde. Não espere achando que você tem um amanhã, porque você pode não ter. Não espere achando que quando envelhecer, você dá um jeito e se volta para Deus. Você não sabe nem mesmo se vai fazer o seu próximo aniversário. Clame hoje, arrependa-se hoje, mude de vida hoje. Eis que estou à porta e bato. Em algum momento, as batidas vão cessar e aí não haverá mais retorno. Assim como em algum momento Israel não teve mais retorno, acabou. Fim, agora só resta o juízo. Queria encerrar com uma oração para que nós consigamos refletir sobre a palavra de hoje. Nós precisamos, de forma urgente, entender o que Deus quer de nós e saber se o nosso caminho realmente é o caminho que Ele propôs. Que às vezes nós vivemos e deixamos a vida levar. E quando chega lá na frente, tem um abismo. Quando chega lá na frente, não há mais nada a fazer. Senhor Deus, Pai eterno, peço nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre cada um, Pai. Que nós, Senhor, entendamos a Tua palavra, Senhor. Que as Tuas ações são por amor, justiça e misericórdia. O Senhor não tem prazer na morte, Senhor. O Senhor quer que todos se convertam e se arrependam. Precisamos, Senhor, ver, refletir onde nosso caminho está dando, para onde nós vamos. Entendemos, Senhor, hoje, que tudo que o Senhor faz é por misericórdia, amor e justiça. O Senhor tem compaixão até o último instante. Precisamos entender isso, precisamos entender que nós temos que levar a palavra, nós temos que mudar a nós mesmos e mudar o mundo o quanto antes. Senhor, coloca, Senhor, no coração de cada um esse desejo, Senhor, essa vontade de Te servir, essa vontade de estar contigo, de clamar diariamente, de conversar contigo diariamente, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra, que nosso espírito, Senhor, esteja inclinado a Ti, Pai. Precisamos, nesse momento, acordar, despertar, para não sermos enganados, Senhor, pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, pelos falsos líderes. Precisamos entender a Tua palavra para não darmos margem aos lobos. Que nós sejamos luz para esse mundo em trevas. Que nós sejamos sal para esta terra, luz para o mundo. Mas para isso, Senhor, mude o nosso coração. Que nós tenhamos um coração como o Seu. Que nós tenhamos um coração, Senhor, inclinado a Ti, a fazer a Tua obra, a estar perante a Tua presença, a estarmos em comunhão plenamente contigo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.